Fala galera, beleza? Rafa na área chegando para passar os palpites desse domingão, dia 4 de julho. Muito campeonato brasileiro rolando aqui na Prof Trader, mas também tem jogo de tudo lugar do mundo. E se você quiser saber desses jogos, é só você ter acesso ao nosso grupo VIP. O grupo VIP está aqui no quadro, é o 11 910 85 42 87. Você manda uma mensagem de voz ou de texto e lá nós informamos para você como funciona. Beleza? Bom, jogos desse domingão movimentadíssimo, tem muito jogo. E nós escolhemos aqui uma dupla às 11 da manhã, um jogo da Série B e um jogo da Série A. Guarani e Brusque, mais 1.5 gol. E Chapecoense e Bahia, mais 1.5 gol. O que nós estamos pensando para essas duas duplas? Primeiro que se você juntar o mais 1.5 gol em cada jogo, dá uma cotação de 2, que é excelente. Chapecoense e Bahia. Primeiro ponto, a necessidade de vencer das duas equipes é muito grande. A Chapecoense é a 19ª colocada, então só por isso precisa ganhar, não adianta conquistar um pontinho. E o Bahia, apesar de estar no meio da tabela, deixou uma péssima impressão nos últimos 2 jogos, tomando 7 gols, é isso mesmo, tomou 3 do Palmeiras e em casa, na última rodada, tomou 4 gols do América Mineiro, que estava fazendo uma campanha ruim, o América não estava conseguindo ganhar de ninguém, o América tinha perdido em casa, inclusive, pro Juventude, e o América chegou lá, cara, e fez 4 gols no Bahia, assim, em pouco tempo, né, uma humilhada no Bahia, o Bahia conseguiu fazer 2 gols no final, já nos acréscimos, e aí o placar de 4-1 virou 4-3, mas foi bem chato mesmo que aconteceu nesse jogo do Bahia, uma decepção total nesse começo de campeonato. E aí o que é legal aqui a gente falar é que nos últimos 5 jogos da Chapecoense, todos esses 5 jogos foram de mais de 1.5 gol. Então você tem Fortaleza 3, Chapecoense 2, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 2, Chapecoense 1, Internacional de Porto Alegre 2, Atlético Mineiro 1, Chape 1 e São Paulo 1, Chape 1. Ou seja, a Chape jogou contra adversários fortíssimos e em todos esses jogos a Chape fez pelo menos um gol e tomou pelo menos um gol também. Então a gente acredita que a Chape, essa maneira da Chape jogar, é um time frágil, ele é inferior às outras equipes, é um time que está jogando o campeonato para não cair, mas é um time valente, é um time que agride o adversário. Tanto é que fez gol em todos esses adversários. E o Bahia vem mal, o Bahia sofreu 4 gols em casa do América Mineiro. E o Bahia também tem placares malucos. Nos últimos 5 jogos, 4 deles foram mais de 2.5 gols. Não é que foram mais de 1.5, foram mais de 2.5. Só tem um 0x0 em Pituaçu, Bahia e Corinthians, que foi um jogo horroroso. Aliás, o Corinthians vem colecionando partidas medíocres nesse Campeonato Brasileiro. Foi um jogo 0x0, não teve chance de gol, horrível. Mas os outros 4 jogos foram, olha só. Bahia 3, América Mineiro 4, Palmeiras 3, Bahia 2, Bahia 2, Atlético Paranaense 1 e Ceará 1, Bahia 2. Então a gente espera aí que seja um jogo de pelo menos 2 gols por todos esses fatores que a gente levantou aqui. A outra partida, o Guarani e o Brusque, pela 2ª divisão, nós também estamos acreditando em pelo menos 2 gols, mais de 1.5 gol. Por quê? Dos 8 jogos que o Guarani fez até agora no campeonato, 6 deles foram mais de 1.5 gol, tá? É bastante, né? Se for ver bem, são 6 de 8 jogos com mais de 1.5 gol. E a equipe tem alguns placares extremamente malucos e dilatados no campeonato, como a última partida no Mineirão, que na minha opinião o Guarani merecia até vencer, jogou mais bola que o Cruzeiro, e o jogo foi 3-3. Fora isso, o Guarani tinha ido até Curitiba jogar com o Operário e venceu o Operário por 5-2. Então é um time que realmente consegue fazer jogadas, armar jogadas para finalizar, para fazer gols, e ao mesmo tempo uma defesa super vulnerável, que em casa já tomou de 3-1 para o Náutico, por exemplo. Então o Guarani é um time que cria muitas jogadas e também tem uma defesa que falha muito. É um time que chama gol. E o Brusque, fora de casa, não é diferente. O Brusque em casa é de um jeito, fora de casa é outro. Em casa é um time compacto, com uma marcação forte, que joga para vencer de 1-0. Mas fora de casa, o Brusque é meio aventureiro. Se você pegar aqui os últimos 3 jogos do Brusque fora, todos mais de 2.5 gols, é isso mesmo, mais de 2.5. 2-1 pro Vasco em São Januário, 3-1 pro Vitória no Barradão
E 2-1 que o Brusque venceu o Avaí na ressacada. Todos os jogos com mais de 2,5 gols. E tem um detalhe, o Brusque joga essa partida para entrar no G4. Se o Brusque venceu o Guarani, o Brusque fica entre os 4 primeiros colocados da Série B. Então, todos os ingredientes aí pra gente ter uma partida com mais de 1,5 gol. Beleza, galera? Vamos agora para a próxima dupla. Olha só, hein? 16 horas, 2 jogos. Que jogos, hein? Fla-Flu e Sport e Palmeiras. Para Flamengo e Fluminense, o que a gente está esperando nesse jogo? Olha, eu acredito numa vitória do Flamengo. Apesar dos desfalques que estão na seleção, né? Tem Gabigol, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta na seleção do Uruguai. Então são 3 jogadores fantásticos. Fora isso, a saída do Gerson. Mas o Flamengo tem se portado bem. Alguém vai falar, mas perdeu do Juventude. Foi numa situação completamente atípica. Um jogo domingo passado em Caxias do Sul, com campo muito pesado, tinha chovido muito. E a bola parou numa poça, o jogador de Juventude foi, chutou de primeira, fez um golaço. Então assim, foi um jogo totalmente atípico. Agora, nas outras partidas, o Flamengo tem se portado bem. No Maracanã, o Flamengo fez 5 partidas até agora e venceu 4 jogos. Só perdeu para o Bragantino, que é o grande time até agora do campeonato. E alguns jogadores que ganharam oportunidade pelos jogadores convocados têm aproveitado muito. O Pedro, nem se fala, ele é um baita do centroavante. O Pedro seria titular de qualquer time do Brasil como camisa 9. Ele só não é no Flamengo porque tem o Gabigol. E seria titular até alguns times do mundo. E times bons. O Pedro é muito bom jogador. E um garoto que subiu da base, aí o Muniz, tem jogado muito. Ele me impressionou nesses últimos jogos do Flamengo, eu assisti. É um moleque que cheira gol, fez gol de bicicleta contra o Bragantino. É um jogador de alto nível, uma grande promessa. Mas o que eu queria deixar registrado aqui é que o Flamengo não precisa contratar um jogador para o lugar do Gerson. O Flamengo já tem esse jogador. Esse jogador é o Thiago Maia. Eu sei que o Thiago Maia já faz um tempo que está no Flamengo. Não desenvolveu seu futebol, aquele futebol que ele jogou no Santos ainda. Mas é um jogador que precisava de sequência. E ele vai ter sequência agora. Ele é um grande jogador. Escuta o que eu estou falando, torcida do Flamengo. O Thiago Maia joga muita bola e já fez um golzinho aí no jogo passado. E amanhã, aí, se ele entrar, o Rogério optar por ele, tenho certeza que ele vai fazer uma grande partida. O Fluminense, aí você vai falar, poxa, Rafa, mas o Fluminense está tão mal, sempre você cravar a vitória do Flamengo. Clássico, né, gente? Mas o Fluminense não vence há 4 jogos. O Fluminense, ele joga um futebol, quem assiste os jogos do Fluminense, é um time que deixa o jogo morno. A tendência é sempre deixar o jogo bem morno. E quando você menos espera, o Fluminense vai lá, faz um golzinho, ganha de 1-0. Só que era assim até algumas rodadas atrás. As últimas 4, o Fluminense foi realmente um futebol muito pobre, ofensivamente incapaz de produzir jogadas e defensivamente, que era o grande trunfo do Fluminense, muito mal. Quem assistiu o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi um verdadeiro desastre. O time jogando um péssimo futebol, marcação frouxa, que é uma coisa que não estava acontecendo no Fluminense. E um time totalmente desajustado. Por isso a gente vai de vitória do Flamengo. O último jogo contra o Atlético Paranaense foi brincadeira. O Fluminense tomou de 4-1 em casa e jogando muito mal o segundo tempo. Um time totalmente rendido ao Atlético. Outra partida para finalizar. Sport Recife Palmeiras. Esse a gente vai de menos 2,5 gols. Por quê? Olha, o Sport de 8 jogos no campeonato, 6 deles, 6 foram menos 2,5 gols. E desses 6, o que chama atenção é que 2 foram 0-0 e 4 foram 1-0. Então, se você somar esses 6 jogos, saíram 4 gols em 6 jogos. É uma média muito baixa. E o Sport faz esse tipo de jogo porque realmente, tecnicamente, o time é bem fraco. É chato dizer isso para o torcedor do Sport, é uma grande torcida, uma grande instituição, um grande clube. Mas o time que vai jogar o Brasileirão desse ano é tão fraco quanto o elenco do ano passado que se safou nas últimas rodadas. O time realmente precisa de contratações. É um time que deixa muito a desejar na questão do meio campo, do ataque. E tem feito o quê? Tem se defendido. É que o treinador tem armado o time. O time se defende e joga por uma bola. E essa uma bola, às vezes, vem no jogo e às vezes não vem. Quando vem,
como veio contra o Santos numa oportunidade, os caras perderam o gol. Então, contra o Cuiabá, o Sport nem chance teve. Foi horrível o jogo do Sport contra o Cuiabá. Essas duas partidas terminaram em 0-0. O Sport em casa contra o Cuiabá jogando defensivamente, morrendo de medo de perder o jogo. E na Vila Belmiro, então, nem se fala, o time ficou todo atrás, foi super covarde e acabou empatando 0-0 com o Santos. São partidas fraquíssimas e amanhã não vai ser diferente. O Sport deve se defender o tempo todo do Palmeiras. É claro que um gol no começo do jogo, um gol para o Palmeiras vai deixar o jogo um pouco mais aberto. Mas a previsão desse jogo é ele arrastar mesmo. O Sport vai se defender todo o tempo. O Palmeiras vai ter dificuldades. O Palmeiras vem vencendo seus jogos, não jogando bem, mas vem vencendo. O Palmeiras venceu o Internacional, venceu o Bahia. Alguém vai falar assim, poxa, mas o Palmeiras marcou 5 gols nos últimos 2 jogos, está falando que é menos 2,5. Mas foi uma situação diferente. O Bahia veio atacar o Palmeiras aqui no Allianz Parque. E o Internacional jogava em casa contra o Palmeiras e também atacou. Então o Palmeiras teve espaço para jogar. Contra o Sport não vai ter. Num campo pesado, onde a bola não rola tão rápida assim, né? Quem conhece a Ilha do Retiro sabe que a bola prende um pouco no gramado, é característica lá do campo do Sport. Então vai ser um jogo bem difícil para o Palmeiras. Eu acho até que o Palmeiras deve vencer o jogo, mas deve ser 1-0, 2-0 no máximo. Beleza, galera? Então, gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário, dá um like, fortalece o nosso trabalho, compartilha com seus amigos. Um abraço, até mais!